Muitos dizem que os Estados Unidos, por ter iniciado uma grave crise econômica que atingiu todo o planeta, estão chegando ao final do seu ciclo de poder sobre o mundo. Alguns analistas acreditam que os Estados Unidos se assemelham muito ao Império Romano. Um grande território, grande influência em outras terras, uma economia forte, exército poderoso e vários vizinhos esperando um vacilo para darem o bote certeiro. O Império Romano caiu devido à sua prepotência e arrogância com os povos dominados. Não permitiu o uso do idioma local, colocando o latim como língua oficial. Fizeram obrigatório o pagamento de impostos ao governo e não davam a chance de um cidadão do povo dominado crescer na vida. Somaram-se também as constantes guerras em que estavam envolvidas e a perda de homens em batalha, causando baixas no número de soldados. Tudo isso foi se acumulando durante o tempo e depois chegou a avalanche. O que a história nos mostra é que sempre há nações que desafiam as chamadas superpotências e com os Estados Unidos não é diferente. Vejamos os persas, os otomanos, os egípcios, os russos, os romanos, os espanhóis, os ingleses e os nazistas. Todos esses tiveram o seu auge e depois foram extintos ou diminuíram em números e poder. Contudo, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, melhorou em 6 pontos percentuais a imagem do seu país no exterior, desde que foi eleito em novembro do ano passado, segundo uma pesquisa em 22 países divulgada neste mês de junho. Agora, 42% das pessoas entrevistadas têm uma opinião favorável sobre os Estados Unidos. Na opinião dos senhores, os Estados Unidos são um império em decadência? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Ricardo Eleutério Rocha. Bom, como você colocou, Jonas, inicialmente, todo império tem sua ascensão e decadência, né? Assim, a rigor, a economia norte-americana é uma potência, né? Continua sendo uma potência que se consolidou, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? O dólar se torna uma divisa internacional, né? Porquanto o país tem hegemonia militar, né? Grande participação no comércio internacional, estabilidade política, estabilidade econômica, né? São elementos que tornam, fazem uma moeda ser divisa, né? Uma moeda reserva internacional, né? E mesmo diante dessa crise que estamos atravessando, né? O dólar continua sendo ainda a grande reserva, né? A moeda de reserva e possivelmente deva permanecer por um bom tempo, né? Sim, na realidade o capitalismo ele se reproduz em ciclos, né, alternando fases de expansão e de contração econômica, né, e tivemos, né, tivemos recentemente a crise mais recente, né, como epicentro a economia norte-americana, né. Enfim, então pode-se colocar nessa, né, olhando nessa perspectiva, né, de que a crise, o centro da crise, a origem estaria lá, né, e enxergar aí uma decadência, né, do império, digamos assim, né. Sim, mas a rigor eu acho que nós poderíamos contextualizar de outra forma, né. Já há algum tempo, né, a posição americana vem se relativizando no mundo, né, com a consolidação da União Europeia, né, com o avanço dos países asiáticos, agora, né, com o avanço dos chamados BRICS, né, dos emergentes Brasil, Rússia, Índia e China, enfim, né, então essa posição, né, a presença da economia norte-americana, a participação, né, dela na economia mundial, né, ela vai se relativizando e outros atores, outros grandes países, né, outros players vão se posicionando de forma mais acentuada e mais importante, né? Só para, nessa linha, agora em meio à reunião, a primeira reunião dos BRICS, né, que está ocorrendo, o economista que cunhou o termo, né, o economista do Goldman Sachs, né, Jimmy O'Neill, isso, ele fez uma reprojeção, né,
para presença, com relação à presença desses 4 emergentes no mundo, né? Colocando que já em menos de 2 décadas, até 2027, né, a China mantida, a projeção é simples, projeta-se a manutenção das taxas de crescimento de Índia, Brasil e China nos últimos anos e dos demais países, né, para os próximos anos. Então, sendo assim, já em menos de 2 décadas, a China já teria o primeiro maior PIB do mundo, os Estados Unidos em segundo, o Brasil em 8º, né, a Índia já em 3º, em 4º, enfim. Então, nós começamos a ter já, olhando nessa perspectiva, uma nova posição da economia norte-americana no mundo, né, cedendo já espaços para outros países que vão ocupando o cenário econômico e político internacional, né? Ok, professor Henrique Marinho. Mesmo assim, com essas ponderações que você fez, cara, a prova que os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica, e eu acho que está muito longe também dela deixar de sê-lo, é que a crise, o epicentro da crise econômica recentemente vivida foi nos Estados Unidos, e ela conseguiu realmente levar todos os países, sem exceção, à crise. Então há uma dependência ainda muito grande do mundo economicamente aos Estados Unidos, pela questão econômica, pela questão tecnológica, pela questão da capacidade da economia americana realmente ser uma disseminadora do próprio sistema capitalista. Então eu ainda acho que a economia americana, mesmo vivendo essa crise que vem vivendo há uns meses, né, está difícil. O mundo sempre espera que a economia só vai sair da recessão quando os Estados Unidos realmente se recuperarem. Então ainda eu considero os Estados Unidos, e eu acho que ainda vai demorar muito, como realmente a grande potência. No ângulo militar, que de qualquer forma é uma coisa de estratégia, né, para os Estados Unidos, os republicanos que estavam no poder, né, sempre dão muito mais valor, mais importância à estratégia e ao poder militar, o seu poder como, né, o poder de persuasão militar. Os democratas são um pouco mais economicistas, né? Mas a verdade é que os Estados Unidos ainda despontam também como a maior potência militar, ou seja, tudo passa pelos Estados Unidos na negociação estratégica. Questão do Irã, questão do Oriente Médio, questão de qualquer país, ainda os Estados Unidos é o epicentro das discussões estratégicas políticas. Então eu acho que os Estados Unidos por muito tempo ainda será o império, né, econômico e militar. Eu não vislumbro a curto prazo, apesar de concordar com o professor Ricardo que realmente hoje há uma multilateralidade econômica, né, de negociação, até porque a própria posição do Barack Obama está permitindo essa maior participação dos Estados. Se fala inclusive hoje no G2, né, um mundo partindo para a China e Estados Unidos como montando uma estratégia futura, um dependendo do outro e um complementando o outro. Então vamos ver ainda, mas eu acho que os Estados Unidos ainda, por muito tempo, ainda continuará com o seu império. Ok. Professor Lauro Chaves Neto. Jonas, contribuindo e completando o que os dois companheiros colocaram, nós temos que ver que a construção do Império Americano, como potência mundial, ela teve alguns paralelos com o Império Romano, o Persa, o Austro-Húngaro, como foi colocado na abertura do programa, mas tem algumas peculiaridades que são próprias dos séculos onde ocorreram a formação de cada um desses impérios. E essas particularidades fazem com que também o ciclo de vida dessa potência seja diferente das demais. E aí nós poderíamos ressaltar, por exemplo, o domínio tecnológico que existe hoje, a questão das comunicações que existem hoje, a questão da educação. Se você pegar, para não repetir a questão do domínio econômico, militar, que foi colocado anteriormente, conhecidas como as melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. A infinidade gigantesca de prêmio Nobel que tem nos Estados Unidos, a infinidade de patentes que tem nos Estados Unidos. E quando nós falamos de domínio econômico hoje, nós temos que esquecer aquele domínio da produção feita dentro das terras americanas. Porque os capitais americanos, eles estão controlando empresas no mundo todo, em todos os blocos econômicos. Então, você pega que os Estados Unidos têm um grande déficit comercial, mas esse déficit é em parte fantasioso, porque grande parte das importações americanas são de empresas de capital total ou parcialmente americano,
que estão instaladas na Ásia, na América Latina, na Europa, assim por diante.